Irmãos e irmãs, paz e bem. A fé cristã tem bases históricas na biografia do povo judeu. Belém, onde Jesus nasceu, é uma cidade profética, já citada no Gênesis e outros livros da Bíblia. O frade franciscano Alessandro Conilho vai nos contar detalhes desta história. Quando pensamos em Natal, quando pensamos no nascimento de Jesus, um nome, um local, vem imediatamente à nossa mente. É o nome da cidade de Belém. Belém é um centro hoje, a poucos quilômetros de Jerusalém. E Jesus nasceu aqui. Sempre que reproduzimos em nossos presépios aquele ambiente em que Jesus foi dado à luz por Maria, temos em nossa mente este lugar, a cidade de Belém. Belém é um lugar especial para a tradição cristã. As fontes franciscanas nos dizem que quando Francisco fez o primeiro presépio em Grécio, ao ler o Evangelho, ao pronunciar o nome de Belém, saboreou a doçura daquele nome que lhe lembrava o Salvador, o nome de Jesus, que nesta cidade teve o seu Natal. Mas Belém não é uma cidade importante apenas para nós cristãos no Novo Testamento. Belém é uma cidade que teve uma longa história, uma longa tradição, já desde o Antigo Testamento. A Bíblia nos fala de Belém já no seu primeiro livro, o livro de Gênesis. Belém é, de fato, o lugar onde, segundo a tradição, Raquel, uma das esposas de Jacó, morreu após dar à luz seu filho Benjamim. O livro de Gênesis, no capítulo 35, nos diz exatamente assim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Éfrata, isto é, Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre a sua sepultura. É a coluna da sepultura de Raquel que existe ainda hoje. Em seguida, a cidade de Belém tornou-se famosa ao longo da história, porque aqui se estabeleceu uma mulher estrangeira, uma não israelita, Ruth, a Moabita, uma mulher que vinha das altas montanhas da Transjordânia, a Jordânia atual, seguindo Noemi, sua sogra. Após a morte de seu marido, aqui se estabeleceram. Aqui Ruth conheceu Boaz, um parente do marido com o qual depois se casou. Ruth respigava nos campos que existem em torno da atual cidade de Belém, aqui recolhendo espigas, como uma pobre viúva, coletando o que era deixado pelos trabalhadores de Boaz. Ela conheceu aquele que então seria o seu marido, exatamente Boaz. E Ruth será a bisavó de um personagem muito famoso do Antigo Testamento, o rei Davi. O rei Davi é também ele natural de Belém. Aqui se encontram várias memórias do rei Davi. Se conserva ainda hoje a caverna onde Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Há também um poço ligado aos principais acontecimentos da vida do rei Davi. A unção de Davi é descrita no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. É um episódio do Antigo Testamento muito importante, porque recentemente tinha sido estabelecida aqui a monarquia. O rei escolhido por Deus era o rei Saul, um benjamita da tribo de Benjamim, mas em algum ponto Saul desobedece ao Senhor e o Senhor o rejeita como rei, e o profeta Samuel
foi enviado a esta cidade periférica, Belém, porque aqui Deus escolheu um novo rei para Israel. Quando Samuel veio aqui, Jessé, o pai de Davi, mostra a ele primeiro todos os outros irmãos de Davi, que eram muito mais vigorosos, eram guerreiros valentes. No entanto, Deus disse a Samuel: eu não escolhi nenhum destes, porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. E justo Davi será então escolhido, enquanto pequeno, enquanto último, enquanto a pessoa talvez, aos olhos do mundo, menos indicada para ocupar este papel de liderança na casa de Judá, aqui na Judéia, antigo Israel. Davi não se torna rei imediatamente. Depois da unção, deverá primeiro ser admitido na corte do rei Saul, e só através de uma série de contratempos consegue tornar-se rei de Israel. Mas aqui a figura de Davi começa então uma tradição que é muito importante para o Antigo Testamento e que encontra seu ponto culminante, o seu desenvolvimento, o momento de realização no Novo Testamento. Falo do messianismo, isto é, Davi ungido aqui pelo profeta Samuel, ungido, Messias, em hebraico, Christos, em grego. Portanto, o nome de Jesus Cristo é quase precisamente Messias. Aqui, como eu dizia, o rei Davi iniciou uma tradição de ungidos reais. E durante a sua vida, o rei Davi receberá uma profecia de um outro profeta, não mais de Samuel, mas do profeta Natã, quando Davi já terá estabelecido o seu palácio em Jerusalém. A profecia diz a respeito da duração eterna da sua casa, a casa reinante de Davi. Esta profecia abre a história do messianismo no Antigo Testamento, ou seja, essa expectativa de que um dia um rei restabeleceria os cativos de Israel, sempre oprimido, sempre esmagado entre os inimigos mais fortes do que ele. Para nós, esta profecia se cumpriu no nascimento de um descendente de Davi, precisamente Jesus. O que for anunciado pelos profetas no Antigo Testamento se cumpre em Jesus, o Messias que nasce em Belém, descendente do rei Davi. No próximo programa vamos saber mais sobre o lugar onde nasceu o Rei dos Reis. Até lá! ובכל נפשך